alunos da Escola do Amor Responde, como sempre, nós realizamos um programa especial no final de semana e falamos a respeito da transformação dos pais e filhos. E o assunto que nós vamos tratar hoje é a respeito da sexualidade precoce. Daqui a pouco você vai conhecer os nossos convidados aqui, vamos apresentar um a um, mas agora eu quero colocar a matéria que fala a respeito desse tema. Saber dizer não, perceber os riscos, não criar ideias erradas, aceitar o corpo, falar de tudo. Há tantas coisas ditas sobre o sexo na adolescência que podem muitas vezes confundir os jovens. Mas afinal, como eles lidam com o início da vida sexual? Os dados são alarmantes. Segundo uma pesquisa brasileira, a idade em que um jovem perde a virgindade vem caindo nas últimas décadas. Ou seja, atualmente, eles iniciam a vida sexual aos 13 anos de idade. Para muitos, manter-se virgem não é nada fácil. A pressão dos namorados, amigos e dos grupos é muito forte. E às vezes, eles não estão preparados física e psicologicamente. Mas será que esses jovens sabem das consequências? Os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que o número de adolescentes grávidas está crescendo no país. Entre 2011 e 2012, o total de filhos gerados quando as mães tinham entre 15 e 19 anos quase dobrou, de pouco mais de 4.000 para 8.300. Outro caso preocupante são as doenças sexualmente transmissíveis. O desejo de experimentar tudo à sua volta e a crença de que estão imunes aos riscos tem custado caro aos adolescentes. Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, entre 2006 e 2009, quase 12.000 adolescentes entre 13 e 19 anos contraíram o vírus do HIV. Os dados são realmente preocupantes, mas teria uma maneira certa de educar um filho sexualmente? Como abordar o assunto? Qual a melhor dica? É isso que vocês vão saber agora. Fiquem ligados. Eu quero então apresentar aqui os nossos convidados e você vai conhecer a história de cada um. Quero começar com a Carla que é mãe da Letícia, não é isso? Mãe e pai, né? Mãe e pai. Enfrentou uma luta em casa? Nossa, uma luta. Foi muito difícil, assim, pra mim, né? Saber que a minha filha, aos 14 anos, estava grávida. Ah, esse assunto que nós vamos tratar aqui, como é que foi isso, Letícia? E a gente se conheceu através de amigos, né? No círculo Foi uma coisa social. rápida, então? Sim. E a gente começou a namorar e aos 7 meses de namoro aconteceu isso. Eu engravidei aos 7 meses de namoro. Mas você pretendia ou Não. aconteceu? Aconteceu, foi algo que aconteceu. Um Assim, acidente? Isso, um acidente. Você vai falar sobre isso. Caroline também, que é mãe, né? Sim, sou mãe de um menino de 3 anos. E o seu caso foi parecido com o da Letícia, não? Na verdade, eu já era casada quando eu tive meu filho. Eu engravidei aos 18 anos e tive ele aos 19. Eu não queria, eu achava ainda que eu era muito nova, eu queria fazer faculdade, mas o meu esposo queria. Pra mim foi um susto. Eu até chorei quando descobri. Pra ele, deu pulos de alegria. Você não esperava? Não. Agora, como que é, né? Você não quer, o pai quer. Deve ser complicado isso, né? É bem difícil. Ele sempre falava, porque ele é mais velho do que eu. Então ele sempre falava que ele queria ser pai logo, pra não ficar muito velho. Não ter Ele é filho muito mais velho? 12 anos. A diferença é grande, né? De 12 anos. Era o sonho dele. Sim. Mas desde que vocês namoravam, ele já tinha exposto isso a você ou não? Sim, ele sempre falou que ele queria ter filhos. E você mas... também expôs que não queria? Não, eu queria, mas não no momento. Eu queria mais pra frente. Eu achava que eu ainda era muito nova, era muito cedo. Tava um plano de fazer faculdade. Então, assim, eu queria mais pra frente. E você ele tinha projetos pessoais? Sim. Eu falava pra ele que eu queria estar mais estruturada pra poder ter um filho mais pra frente. Que eu ainda era muito nova, queria fazer minha faculdade, ter um trabalho legal pra poder mais pra frente ter um filho. E aí foi um susto, né? Com quantos meses? Eu descobri. De casado? Uns 3 meses, mais ou menos. Eu descobri, já tava de 3 meses. Você não se preveniu, não? Não, nessa época eu tomava só anticoncepcional.
Mas mesmo assim... Então, vamos supor que foi uma falha do remédio. Sim. Tá. E o seu caso, Tainá? Então, eu comecei um relacionamento com 6 meses de relacionamento, com 3 eu já passei grávida, sem saber. Você tem quantos anos 19. hoje? 19. A Letícia tem quantos anos hoje? 17. Tá. E você tem? 22. 22. Aí você, logo de criança, na verdade, começou um relacionamento, 3 meses de namoro, vocês tiveram relação sexual. Sim. Você queria um filho, foi? Não, eu imaginava que eu não podia ter filho. Aham. Eu imaginava que eu não podia ter filho. Então, foi indo. Eu falei, não. Por que não podia? Então, eu imaginava porque eu comecei muito cedo a ter relação sexual, aos 13 anos. Sério? Aos 13 anos de idade. Então, eu Com outros namorados Isso, que você teve? com outros namorados. E nunca se protegeu, nunca não. usou nada? E por isso eu achava que eu não podia ter filho. Mas eu queria entender uma coisa. Não é importante para a mulher se guardar para o dia do casamento ou você nem ligava para isso? É que aconteceu, e sim, o meu objetivo era o quê? Me guardar pro dia do meu casamento. Mas eu era muito carente. E as amizades que eu andava, eram aquelas amizades que Terrível. todo mundo tava, então me pra influenciava, me pressionava. Não, você tem que ir. Não, mas Quem eu não já quero. tinha experimentado falava para você. Eu não queria, não quero. O meu objetivo realmente era me guardar pro dia do meu casamento. Ah, não, mas você vai ficar aí não, vai ficar de bobeira? Não, vai. Então me pressionava. Até que eu acabei cedendo e falei, tá bom, mas eu fui contra mim mesmo. Você Mas eu conheceu fui. um rapaz, você namorava ele? Então, essa história assim é meio complicada. Não, eu conheci um amigo, me apresentaram um amigo de um amigo meu. Era mais velho? Era bem mais velho, tinha 13 anos. O rapaz tinha seus 20 e poucos anos. Então foi bem forçado, eu tentei conversar, não quero me guardar. Não, que nada, o rapaz também já estava bêbado, então me forçou, aí eu fiquei com medo por mim ser menor de idade, dele acabar fazendo alguma coisa comigo. Como ele já estava bêbado, ele já estava meio que agressivo. Então ele queria porque queria, eu expliquei pra ele que eu queria me guardar até meus 18 anos, que isso aí é coisa do passado, babaquice, sabe? Falei, não, mas é o que eu quero. E acabou que não adiantou, não teve conversa. Eu tive que ter relação. Aconteceu. Aí depois dali desencadeou, então. Eu ainda resisti, falei, não, nunca mais eu vou fazer isso, porque foi contra a minha vontade e não foi nada legal. Então eu falei, não quero mais. Eu realmente me fechei. No seu caso foi quase um abuso, né? Foi quase um abuso. Quase isso. Porque você, na verdade, não queria. Eu não queria. Então eu falei, e minha mãe não sabia, familiar nenhum meu sabia, só os meus amigos que estavam no dia. Uhum. Então eu me fechei. Só que aí foi aquilo, né? Eu comecei a gostar de um garotinho ali, aí pra eu poder conquistar ele mais rápido, eu tive que usar a arma que eu já tinha. Aí eu comecei a gostar de um rapaz, comecei a namorar com ele, aí tinha que ter relação. Então todos os relacionamentos que eu tinha, não teve um que eu não tive relação sexual. Sério? Não teve um, porque eu já... Quer dizer que aí fora a coisa tá assim, então. Na época tava, não sei se agora tá, né? Agora deve estar pior, porque Ter feito um update, né? ela Tá fala pior. na época assim como se fosse há 30 anos atrás. Mas você sabe, Márcio, que isso que aconteceu com ela é algo que é muito comum. A menina novinha começa com essa conversa com os amigos, as amiguinhas, vai, faz. E tipo assim, ela não tem a dimensão de onde ela está se metendo. É quando chega lá, que ela vê o homem, ela tá lá sozinha, ela tem medo. E ela quer dar para trás e já não consegue. Então isso acontece muito. O seu caso, Letícia, você estava apaixonado por ele? Sim. É? Eu gostava dele. E aí aconteceu, né? Foi algo assim que realmente aconteceu. Não foi assim aquela velha história, uma prova de amor que ele pediu, coisa assim? Não. Não? Realmente aconteceu e eu não me preveni. E aí houve o acidente, né, da gravidez. Acidente, né? Como se não tivesse um certo preparo até acontecer, né? Em um segundo. Então, mas o interessante é como que ela contou pra mãe. Que eu acho que é aí que o bicho pegou. Como é que foi, Letícia? Sim, a minha mãe, ela chegou em casa com a notícia que uma prima minha também estava grávida. E ela contando, eu fiquei bem tensa na hora, porque eu já desconfiava, na verdade, né? E aí foi quando... Era alguém que andava com você? Era, sim. Da mesma idade também. Que isso? Isso. E aí foi quando ela chegou contando, falando, agora não tem mais jeito, agora vai fazer o quê, né? E quando ela me perguntou
que a minha menstruação havia atrasado 2 meses e ela perguntou se eu estava grávida e eu fiquei quieta. Foi aí o choque para ela, né? Foi Você já sabia que estava? Eu desconfiava. Não tinha certeza? Não. Eu vou falar já com a senhora para a gente saber a respeito disso, porque eu penso que uma mãe ouvir da filha de 14 anos, né? Já eram 14 anos. 14 anos. É uma coisa complicada. Eu quero colocar a história da Regina e do Fernando, é uma mãe e filho. Eu queria que você prestasse atenção, porque ele era um filho rebelde, ele bebia, ele passava as noites fora de casa. Já que o nosso programa é Pais e Filhos, o nosso objetivo aqui é ajudar tanto os pais como os filhos também que estão vivendo situações assim. Veja. O relacionamento entre a Regina e o Fernando costumava ser muito tranquilo. Eu tenho 3 filhos, né? E o Fernando é o caçula. E o Fernando sempre foi muito carinhoso comigo. Ele foi muito amigo, a gente sempre conversou, né? Até que o Fernando não teve aquela figura de pai, o pai foi meio ausente, então isso contribuiu bastante para que o Fernando sentisse essa carência, né? Onde ele buscou em quê? Em amigos. O Fernando estava fazendo faculdade de Direito na época, ele abandonou, ele não tinha vontade de nada. Tudo que eu falava era para irritar. Tudo ele calava a boca, nada estava bom, com as irmãs também. Eu comecei a ficar um tanto desesperada, eu fiquei muito desequilibrada com a situação. E aí eu comecei o quê? Sentir cheiro de bebida no Fernando. Quanto mais eu cobrava, mais ele xingava, mais os amigos eram muito bacanas e a mãe não prestava. Bebia muito, saía de noite, enchia a cara e chegava no outro dia. Meu pai vai falar o quê? Meu pai bebe, meu pai fuma. Eu olhava na cara do meu pai, da minha mãe, enfim, na minha casa era um lixo, eu não queria falar com ninguém. Mas um dia, uma descoberta que mudaria para sempre esta família. Também frequento a terapia do amor e eu vi que o Renato falou. Quando o Renato falou, eu falei, tô dentro. Eu aprendi que eu tinha que mudar. Eu fui buscar o Fernando. Eu entrava naquele quarto. Ele tinha um cheiro horrível. Sabe aquele cheiro de balada, de noitada, de bebida? Eu via meu filho deitado na cama assim, aquilo me doía. Extremamente. Aquilo, assim, eu disse, nossa, mas eu falei, eu vou sair dessa situação. Eu vou colocar em prática o que eu estou aprendendo na palestra. E o Fernando foi sentindo aos poucos a transformação no comportamento de sua mãe. Você fica pensando, e mãe é uma só, né? Por mais que você brigue, você tenha suas desavenças, as suas guerras, você tem a sua mãe para te dar um abraço, um consolo. Aí vim, gostei, né? Para ele, o processo de mudança foi ainda mais complicado. Eu saí de segunda a segunda, como minha mãe mesmo falou. Para mudar é muito difícil, principalmente para um homem que o orgulho, você dá um tapa na cara, mas você, né, não muda, você não consegue abaixar a bola. Aí a gente começou a batalhar, prestar atenção nas palestras, ver o que estava sendo passado e começou a entrar em prática, né? Hoje, após 3 meses frequentando a palestra, a Regina, enfim, vive em paz com o seu filho. Fernando parou de beber, Fernando parou de embalada. Meu filho voltou. Tenho sido outra pessoa no meu relacionamento como namorado também. Tenho pensado no meu futuro. Tá namorando, tá trabalhando, né? Tá falando de casar agora. Valeu muito a pena ceder e vir às palestras. Daqui a pouco nós vamos ajudar mais aqueles que estão enfrentando lutas dentro de casa, a exemplo do Fernando que nós colocamos agora e a sua mãe Regina que lutou por ele. E isso também pode acontecer dentro da sua casa, do seu lar. Mas eu quero voltar aqui com o nosso tema a respeito da sexualidade precoce. A Letícia falava no bloco anterior a respeito da gravidez, que ela desconfiava, e buscava uma maneira de contar para sua mãe, né? Apesar que quando você ficou quieta, quando ela perguntou, o silêncio dela já foi um sim, ou não, dona Carla? O silêncio da Letícia já foi a confirmação. Falei, você está grávida. Aí foi onde eu perguntei para ela, Letícia, você aprontou alguma coisa? Você fez alguma besteira? Ela assumiu, ela falou, mãe, eu fiz. Aí
foi onde bateu o desespero. Eu falei, então você tá grávida. Meu Deus, pra mim foi assim... É só ela de filha? Tem mais uma, de 15 anos, que tem a idade dela, quando ela teve. Quer dizer, era mais nova, no caso. É. E aí, Letícia? Você foi lá, fez os testes, estava mesmo? Sim, aí deu positivo, eu fiz primeiramente o da farmácia e depois eu fui ao posto, né, de saúde e deu positivo. E você não tinha sonhos também de se guardar para o dia do casamento? Sim, eu tinha sonhos de se guardar para o casamento, eu tinha objetivos, estudar, trabalhar, muitos planos, só que aí aconteceu, foi mais pela pressão dos amigos, todo mundo fazia isso e por que eu não? Mas você não estava apaixonada pelo seu namorado? Eu gostava dele. Você imaginava que ia casar com ele? Você sonhava assim que ele ia ser o seu marido? Sim, eu sonhava. Então, porque... eu acredito que no seu caso, talvez não foi tanto pressão. Talvez você achou que isso acontecendo ia ser um incentivo para que o seu sonho com ele se tornasse realidade, isso, né? Porque também. tem dois lados da moeda, né, Márcia? Tem histórias também. como a dela, mas na dela, que a menina tá apaixonada e pensa, eu vou fazer porque dele vai ficar comigo para sempre. Não é isso que passa? Isso também. Quer dizer que vocês dois tiveram relação sexual, você ficou grávida e ele queria assumir você. Sim. Falou de assumir você. Sim. Mas a senhora não quis. Isso. Fui eu que não deixei. Na verdade, quando aconteceu, eu fiquei com raiva dele. Ele ficou um tempo sem aparecer na minha frente, na verdade. Depois de um tempo, ele viu que já estava meio que a poeira baixa, né? Aí ele falou, não, vou... Aí foi aonde eu falei, não, agora você fez, você vai assumir. Aí ele falou, ele queria alugar uma casa para morar com ela, só que ela com 14 anos, eu falei, não, que isso? Ela é muito nova, ela já vai assumir uma criança e uma casa, um marido, uma família. Eu falei, não, você assume o seu filho, você na sua casa e ela fica na minha. Quando a criança tiver maior, vocês vê que realmente é isso que vocês querem, aí vocês podem alugar uma casa e morar junto, mas por enquanto não, ela fica aqui, ela não sabe nada de criança, eu vou ter que ensinar, eu vou ter que preparar ela, né, para cuidar do filho. Aí ele aceitou, ele ficou na casa dele, ele vinha, via o filho, trazia as coisas para a criança, ficava com ela, mas ele dormia na casa dele e ela na minha. No caso, quando ela contou para a senhora que estava grávida, teve também uma culpa? A senhora se sentiu culpada no sentido, puxa, por que eu não alertei a minha filha? Por que eu não conversei com ela a respeito disso? Sim, eu, assim, na verdade, achei que a maior culpada de tudo isso fui eu. Porque eu nunca mesmo, assim, já tinha passado na minha cabeça em conversar, mas eu achava que não estava na hora ainda. Que ela com 14 anos ainda era a minha bebezinha, na verdade. Toda mãe acha isso. Quando, na verdade, ela já estava... Prendeu fora. Lá na casa, frente, né? né? Então, é onde eu me sinto culpada. Porque se talvez eu tivesse conversado com ela, né? Ó, eu não, em parte, porque tem mães que falam, orientam, e não é nada, Não é verdade? Se só a orientação resolvesse, tem casos, tem mães que fazem de tudo pelos filhos, mas não adianta, não ouve, segue a cabeça. A influência das amizades acaba tendo um apelo muito mais forte do que a própria mãe que orientou, né? Tanto que a prima dela, com a mesma idade, elas engravidaram juntas. As crianças iam nascer no mesmo mês. Então, a gente, tanto eu como a mãe da outra menina, a gente achava que elas fizeram até combinado, juntas. Porque estava marcada a data, era a diferença de uma semana para nascer os neném, as duas com a mesma idade, engravidaram ao mesmo tempo. Mas onde é que você estava com a cabeça, menina? Olha, não sei onde que eu tava com a cabeça. Foi bem complicado, assim, pra mim, descobrir que eu tava grávida aos 14 anos. Eu teria o quê? Que parar os meus estudos? Não teria que parar necessariamente, mas tive que parar por conta dos problemas porque que eu... a vida muda completamente, né? Sim. A pessoa passa a ser outra, né? Sim. Você tem uma responsabilidade, não tem idade para ter, mas é o forçado a ter a responsabilidade devido às circunstâncias, né? Na verdade, teve que amadurecer antes do tempo. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E parou os estudos, né? Porque teve que cuidar do neném, como eu sou pai e mãe, né? Eu tive que trabalhar.
E então não teve, assim, não pude ficar em casa para cuidar da criança para que ela continuasse a estudar. Então teve que parar agora que ela vai pensar em voltar, que ele já está maiorzinho. E atrapalhou assim muito, né? E olha só, há uma pesquisa recente que diz que 20% das crianças que nascem nos dias de hoje são filhos de mãe adolescente. E por causa da falta de preparo econômico e emocional, muitas dessas jovens abandonam os estudos devido a esse ato. Que situação, né? Eu tenho uma matéria que fala a respeito de gravidez na adolescência e eu queria que você prestasse atenção, porque o assunto que nós estamos abordando aqui, nós estamos falando de casos que aconteceram há 2, 3 anos atrás. E do jeito que anda a mídia, do jeito que anda a internet nos dias de hoje, a facilidade é muito maior. E a tendência, infelizmente, é piorar. Veja. Na adolescência, os hormônios estão em plena efervescência e é de uma forma descontraída e educativa que estes jovens de São Paulo são orientados sobre os prazeres e as consequências de suas decisões. Será que vai ser quietinho igual essa? Não. Acho que criança dá muito trabalho ainda na adolescência e não tá na hora. Pra mim ainda não. Eu já não aguento criança, e criança pequena menos ainda. Então, cuidar de bebê não vai ser uma coisa muito legal, né? Na casa do adolescente de São Paulo, meninos e meninas de 10 a 19 anos de idade recebem orientações sobre saúde, relacionamentos e sexo seguro. Algumas adolescentes que estão grávidas também participam do grupo. Gabriela é a mais novinha, tem 15 anos e está grávida de 5 meses. Primeiro eu fiquei pensando em tirar, mas depois eu falei, não, eu vou se tornar uma mulher agora e vou assumir o que eu fiz. Tô doida pra que ela nasça logo. A menina, que se veste como uma boneca, sabe que agora vai ter que adiar alguns planos. Eu queria se tornar uma bancária, mas eu não desisti do meu sonho ainda. Eu vou seguir, não vou desistir. A cada 17 minutos, uma adolescente se torna mãe no Brasil. Nos países em desenvolvimento, são cerca de 20 mil meninas que dão à luz todos os dias. Destas, 5 mil têm menos de 14 anos. Para a ginecologista e coordenadora do Programa de Saúde na Adolescência do Estado de São Paulo, além de orientação e diálogo, é preciso pensar em novas políticas para tratar do assunto. A primeira gestação de Nayara foi aos 15 anos e agora, aos 17, ela engravidou de novo. Situação frequente entre muitas adolescentes. Tive que parar de estudar, não consigo arrumar um emprego, babá tá muito cara, creche tá difícil também. Porque minha primeira filha só consegui creche já agora, com quase 2 anos. A ajuda dos avós para cuidar dos bebês de adolescentes é fundamental. Quando a Evelyn engravidou aos 16 anos, era a mãe dela que ia para a escola copiar as matérias. No próximo ano, que aí passou, né, novembro, dezembro, janeiro, ela já estava com quase 5 meses. E aí eu tirava o leite, ia para o colégio e minha mãe ficava com ela. E foi desse jeito que ela conseguiu completar o colegial. Hoje, Giovana é uma mocinha, tem 12 anos e parece a irmã mais nova de Evelyn, que está com 28 anos. O casal que enfrentou junto a barra de criar uma criança quando mal tinham deixado a infância, hoje está com a vida organizada e nem pensa em mais filhos por enquanto. Hoje eu estou focada na minha profissão, ter a nossa casa, porque a gente não, a própria casa, né? Porque morar de aluguel não é fácil. Geralmente é a carreira profissional e depois o filho. Nós começamos com o filho e agora tá... Mas agora estabilizou. Tá estabilizado, sim, ela tá grandona agora. O otimismo e a juventude de Evelyn e Ramon são hoje o grande segredo na educação de Giovana. Para outras novas mamães, a caminhada está apenas começando. Não vou desistir. Vou seguir a minha carreira. Quero seguir e ser bancária. Agora eu vou ter que criar meus filhos, depois eu vou terminar meus estudos e realizar meu grande sonho. Daqui a pouco você vai conhecer os filhos do Valdemir, a Catiane e o Maicon. Ela engravidou com 15 anos e você vai acompanhar essa história já já. Inclusive, você pode enviar a sua pergunta para a escoladoamorresponde.com
ou se você quiser, você também pode ligar 3573-3535 e participar conosco. Queria perguntar uma coisa para você, ô Letícia. Em algum momento passou na sua cabeça em tirar a criança? Não. Nenhum momento passou tirar. Eu falei, já que eu tô grávida, então Ninguém eu vou sugeriu ter. isso pra você? Sim. Ah, tá. Houve sugestões, né? Mas Por que você não foi tira tão rápido? firme ali? Sim, eu fui firme. Eu falei, eu engravidei, eu vou arcar, né? Você, Tainá? Assim que eu descobri, a primeira coisa que passou na minha cabeça, porque eu sou filha única. Então a minha mãe, eu falei, como é que eu vou chegar pra falar isso pra minha mãe? E minha família já me impressionava muito, porque eu gostava de uma bagunça, eu vivia na rua. Falei, não, já era, acabou minha vida. Como que você contou? Então, no caso, eu cheguei e falei, eu vou esperar um tempo e eu vou contar. Eu cheguei em casa, já tava com o rosto inchado de tanto chorar, mas a minha mãe tava muito nervosa nesse dia. Então eu falei, eu não vou contar hoje, eu vou contar depois. Só que eu fui na casa da minha prima que mora do lado. Eu falei assim, minha mãe tá aí? Ela falou, não, tá, minha mãe tinha saído, tava sem chave de casa. Aí ela olhou, eu tava com o papel na mão, ela, o que é esse papel? Aí eu falei, nada não, ela, Tainá, você tá grávida? Aí eu falei, eu tô, mas não fala nada. Por enquanto. Ok, foi minha mãe chegar no portão, minha prima chegou, parabéns, vovó! Aí minha mãe, como é que é? Aí eu falei, não, mãe, não é bem assim. Ela, não, você tá brincando que você tá grávida. E aí minha mãe já começou, já ficou nervosa, irritada. Eu nunca conheci minha mãe como eu conheci naquele dia. Eu falei que tava até escondido, porque eu nunca conhecia a ira da minha mãe como tava naquele dia. Então ali ela falou pra mim que era pra mim arcar sozinha, com a responsabilidade, que ela não ia me ajudar com nada. Nem sequer nem com carinho, nem nada. E dali eu vi realmente que minha mãe tava falando sério. E dali eu desabei. Eu peguei e na mesma instante fui embora. Sem rumo nenhum, chorando desesperada. Liguei pro pai da minha filha, falei. Naquele momento ali parecia que eu tava meio que consolada. Mas depois não foi nada disso. Porque a família começou a falar, a família dele falou que ia até me ajudar até certo ponto. Mas depois de certo ponto não ia me ajudar mais. Então eu me senti ali totalmente sem rumo. Você gostava dele? Gostava dele. E ele gostava de você? Sim, na época sim. E ele, quando você deu a notícia, como que ele se posicionou? Ele já sabia. Ele até falava pra mim, você tá grávida? Porque eu tava larga. Eu falei, não, lógico que eu não tô. Não tô, não. Aí ele tá sim. E fazia justamente 2 meses que não vinha pra mim, né? Mas eu queria acreditar que eu não estava grávida, porque eu acreditava que eu não podia ter filho. Então eu falei, não, não tô grávida. Eu não sentia dor nem nada. E até então, tudo bem. E eu falava pra minha mãe, mãe, compra pra mim. E ela comprava, eu guardava tudo no meu guarda-roupa. Até que eu acho que ela mexeu e ela falou assim, eu não tô vendo você usando. E ela também já ficou meio cabreira com isso, né? E então ele falou assim, você tá grávida, vai lá fazer o teste. Eu falei, eu vou porque eu vou provar pra você que eu não tô grávida. E eu fui fazer o teste. Foi batata, tava grávida. Ali o mundo desabou. Ele aceitou bem, de início. Só que por a gente ser muito inconsequente, jovens, a gente fazia as mesmas coisas junto, gostava de sair, sempre ficar na rua. Ele achou que ia ser só assim, eu vou ajudar com dinheiro e tá tudo certo. Não. Porque ali, quando eu descobri que eu tava grávida, eu mudei minha cabeça. Mudei meu pensamento. Peraí, eu vou ser mãe. Eu tenho que entrar passar na linha algo. agora. Eu vou ter que passar algo pra ela. Ser um exemplo. Sim. Aí eu mudei minha cabeça. A Tainá que saía mais, já era, cortou. Não sai mais. Aí você já não se encaixava mais com o pensamento dele. Não. Na cabeça dele assim, você é mãe, eu não. Eu posso continuar fazendo as minhas coisas, você pode ficar em casa cuidando da criança. Eu falei, não, tá comigo. Só que aí já começou a ter atrito. Engraçado que muitas adolescentes falam, eu não resisti à pressão, eu engravidei, eu dormi com meu namorado por causa da pressão. Mas na hora que a bomba estoura, não tem amiga nenhuma para ajudar, né? Não tem o namorado, não tem os pais, de repente, do namorado, é só você. Cede uma pressão e ainda arca com tudo sozinha depois. Agora, você também tem uma história interessante, né, Carolina? Sim, tem. Com o meu esposo, né, que eu tava contando aqui. Você conheceu como ele? Eu conheci ele pela internet. Sério? Sim. Eu morava no interior, ele morava aqui. E você estava ali na internet procurando alguém? Não, na verdade eu tava num jogo. Um jogo online, brincando mesmo, jogando. E a gente se conheceu no jogo, era, sabe, esse jogo de tipo de vida real. E conversou. Demorou muito tempo pra ele conseguir pegar... seus contatos? Meus contatos, essas coisas assim, pra gente conversar fora do jogo. Porque eu namorava, nessa época, eu tava namorando, tinha um relacionamento há 4 anos já. E
Aí a gente se conheceu pela internet e tal, e a gente foi conversando, até que eu decidi terminar com o meu ex-namorado. Porque esse namorado, na época, ele era muito possessivo e eu já queria terminar com ele e não conseguia. Aí foi um pretexto para eu terminar esse namoro para conhecer o meu atual esposo hoje. E aí ele foi lá pro interior me conhecer e todo final de semana ele ia para lá. E como eu brigava muito com a minha mãe, a gente vivia brigando dentro de casa, um dia ela me mandou embora. E eu, com raiva, eu falei, tá bom, eu vou. E ela não acreditou. Um dia ela foi trabalhar, eu peguei as minhas malas e vim pra cá. Depois disso eu não voltei mais. Você veio pra casa dele? Vim morar com ele, a gente veio morar junto em uma casa. Ele alugou uma casa e a gente veio morar junto. Sua mãe sabia dele tudo? A minha mãe sabia, ela tinha muitos ciúmes, por isso a gente brigava muito. Porque ela fala, como uma pessoa que você nem conhece direito. Você conheceu ontem, ele mora em outro lugar, você vê ele de vez em quando e você já tá, né, nesse relacionamento assim, né? Todo final de semana fica grudado, minha mãe também tinha muitos ciúmes. Então, aí um dia a gente brigou, ela me mandou embora e eu realmente vim. Peguei as minhas coisas e vim embora. E ela ainda achou que eu tivesse vindo só mais uma vez passar mais o final de semana, como eu sempre viria passar os finais de semana. Aí eu falei, não, a senhora me mandou embora, eu vim embora, não vou voltar mais. E aí você, 3 meses morando com ele, 7 meses? Alguns meses. Alguns meses. Eu vim pra cá em janeiro. Precisar exatamente. Quando foi mais ou menos em agosto, eu já tava de 3 meses, eu descobri já. Tava com 3 meses de gravidez. Mas você arriscou tudo mesmo, hein? Sim. Primeiro você largou a sua família e de fato você veio viver com uma pessoa que você conhecia há pouco tempo. Alguns meses. Alguns meses. E só aos finais de semana. E pior do que isso, já arrumar um filho em alguns meses depois, né? Pouco tempo. Foi um susto, a gente passou assim por muitos problemas em relação a isso, porque a gente não teve tempo de se conhecer direito. Porque como a gente namorou muito tempo à distância, né? A gente não teve esse tempo de se conhecer nem quando a gente veio morar junto, porque em alguns meses eu já estava grávida. E aí, assim, já ficou tudo mudou. Porque quando a gente engravida, tudo muda, né? Principalmente com o homem, com a cabeça do homem, no caso dele. Ele ficava com ciúmes, então assim, a gente passou por muitos problemas. Até o meu filho ficar mais ou menos com 1 aninho, a gente teve muito problema com isso, com a criança, porque eu dava muita atenção pra criança, né, e deixava ele de lado, então a gente teve muito problema. Olha que interessante, ele queria tanto um filho, depois ficou com ciúme do filho com ela. Pois é. Mas era o óbvio, né? Se quer muito, quando chega... Depois ele ficava com ciúmes, porque eu só dava atenção pro filho e deixava ele de lado, porque eu também não tinha essa instrução. Então... Vocês tinham algum preparo financeiro para receber uma criança? Eu, na época, estava trabalhando, quando eu descobri que eu estava grávida, e ele não. Então foi um susto. Eu falei até pra ele, eu falei, como que a gente vai ter uma criança agora se você não está trabalhando, eu tô, a gente já passa por problemas sozinhos, como é que a gente vai ter mais um filho? E eu fiquei muito preocupada. Durante os primeiros meses eu chorava bastante. Mas no momento nenhum eu pensei em tirar. Ele até falou, você quer tirar? Aí eu falei, não, de jeito nenhum. A gente já fez, agora vou marcar, né? Mas a gente não tinha preparo nenhum para ter um filho. Agora, eu penso, e você que nos acompanha, preste atenção nisso. Eu penso que quem mais sente ou quem mais sofre com tudo isso são os pais. Porque o que o pai e a mãe podem fazer? Você tem ali uma filha, ela de repente não respeita você, ela é uma pessoa extremamente rebelde. E quando você fala com ela, ela bate de frente. Olha a sua situação, como é que você vai lidar com isso? De repente, eu estou enfatizando, filha, que o nosso tema aqui é sexualidade precoce. Mas tem muitos rapazes, assim, pais que enfrentam uma barra dentro de casa. Você tem ali filhos orgulhosos que são influenciados pelas más companhias e que não adianta você falar, não adianta você querer ajudar. Quanto mais você fala, pior fica. Essa é a realidade. Como mudar isso? Eu pergunto, como resolver essa situação? Só tem uma maneira. Você precisa buscar a direção. Eu vou colocar uma matéria agora que mostra a palestra total dos pais e filhos que nós realizamos. E eu queria que você prestasse bastante atenção para você entender que maneira nós trabalhamos e que maneira nós ajudamos tanto os pais quanto os filhos a resolverem um problema e a mudar a situação. Preste atenção nos relatos destas pessoas. Depois da palestra, minha vida hoje é totalmente transformada. Hoje eu tenho felicidade no meu casamento, eu tenho uma vida abençoada, eu tenho um trabalho próspero, eu tenho uma família totalmente diferenciada. Eu nunca tinha curtido meu filho, nunca tinha curtido a minha esposa, nunca soube o que era um casamento de verdade.
Hoje mudou tudo. Eu comecei a ver minha família com outros olhos. Comecei a respeitar mais, a ouvir, porque eu não aceitava ninguém falar nada para mim, eu não ouvia conselhos. Depois eu comecei a seguir mais, parei de sair, consegui ficar em casa, parei de beber, parei com tudo. Então, aí foi só mudança. Hoje eu sou mais calma, eu tenho mais paciência, eu sei resolver as coisas de forma correta. Então, mudou tudo na minha vida. Todos participaram da palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Foi participando mesmo, foi ouvindo as palestras mesmo, que eu consegui seguir um caminho certo. Depois que eu comecei frequentar as palestras que eu vi que a verdadeira felicidade eu ia encontrar aqui. Por mais que a gente enfrente problemas, que eles não vão acabar nunca, mas a gente tem a força. Aqui, as mudanças realmente acontecem. Hoje eu cuido da minha mãe, ela depende de mim. Eu nunca me vi cuidando dela, porque a gente brigava muito. A gente até falava que quando ela precisasse da gente, a gente ia colocar ela num asilo, alguma coisa assim, mas hoje eu cuido dela. Eu larguei o meu serviço. Fiquei 3 meses dentro de casa, sem sair, nem na esquina, para cuidar da minha mãe. E através dela, através das palestras também, eu agradeço muito, porque é o que eu sou hoje dela, através dela. E todos os domingos as histórias se repetem, os problemas são transformados em soluções e a felicidade é garantida. E eu estou muito feliz no caminho que eu estou seguindo e é aqui que eu quero continuar. A gente tem as lutas ainda, os problemas, mas a gente sabe como fazer agora, como enfrentar. Venha participar e ouvir os conselhos valiosos sobre família, todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. Lembrando que a entrada é franca. Se você quiser fazer parte desta palestra de pais e filhos, ela acontece nesse domingo, às 18 horas, aqui na Zona Leste de São Paulo, Avenida Celso Garcia, no número 605. Você vai ter a direção, você vai ter a orientação e eu tenho a certeza mais que absoluta que você vai saber sim como fazer para resolver o problema. Porque a mãe que está aqui, eu falei no início, dona Carla, a respeito das pessoas que sofrem essa pressão. E a maior pressão são dos pais, porque a filha tomou a decisão, ela acabou acontecendo a gravidez e sobrou para a senhora, não é verdade? Porque ela não sabia como lidar, nunca teve filho, não sabe como lidar. Então acaba sobrecarregando os pais e principalmente a mãe, que foi o seu caso. Ela teve a criança, mas a senhora que teve que cuidar ou está cuidando ainda até que ela tenha toda a habilidade necessária, né? É verdade. Porque a cabeça da Letícia é a cabeça de uma criança ainda. Uma criança tendo outra criança, na verdade, né? Pois é, uma criança para cuidar da outra, Da né? luz e a outra criança. E assim, não foi fácil, porque eu tinha que trabalhar, porque como eu falei, sou pai e mãe, né? Tive que trabalhar. E tinha que orientar, tinha que ensinar, tinha que deixar tudo mais ou menos pronto, porque eu ia trabalhar com medo de deixar aquele bebezinho pequenininho na mão de uma outra criança. Mas assim, ainda bem assim que ela aprendeu a cuidar, dar banho, fazer tudo bonitinho. Ali eu fui pegando confiança, eu já ia trabalhar mais tranquila. Eu sabia, né? Eu deixava almoço pronto só para ela cuidar do neném, para não ter que mexer em outra coisa. Mas assim, ela aprendeu, sabe, super rápido. E até hoje, na verdade hoje, ela tá cuidando melhor que eu. É, sério? Nossa, ela tem uma atenção assim com o filho maravilhosa. Tá com quantos anos o filho? Ele vai fazer 3 anos agora em maio. Como ele chama? Cauã. Cauã? Isso. Agora você parou a sua vida em função dele. Sim. Agora que você vai recomeçar. Agora que eu vou recomeçar os meus sonhos que eu tinha, né? Antes de engravidar. O seu é menino ou menina? Menino. Tem quantos anos? Vai fazer 3 anos também. Chama Miguel. É. E o seu, Tainá? Nome bonito. Olha, como diz o velho ditado, qualquer semelhança é mera coincidência. 3 anos, vai fazer 3 anos.
E o seu, Tainá? A minha menina tem 3 anos. Agora, hoje a sua situação sentimental. Você está solteira, está se dedicando ao filho, você já está no novo relacionamento, como é que tá? Não, hoje eu tô solteira, só me dedicando à minha filha mesmo. Eu não digo a palavra atrapalhou, que eu acho que não seja essa palavra, mas acabou tirando o seu foco de coisas que você tinha, de planos, para focar na criança, isso acontece? Sim, dos estudos, né? Eu já não era muito, não tinha muito forte para poder estudar, então foi só mais um pretexto para mim não estudar também. Em questão de trabalho, eu sempre tive o desejo de trabalhar e ter minhas coisas, para não ficar muito tirando da minha mãe. Mas por conta dos horários da minha filha, minha mãe trabalhava, eu moro com a minha mãe, então eu tinha que achar uns horários de trabalho que encaixava com os horários da minha mãe para poder estar me ajudando. Em questão de creche, não tinha com quem deixar ela, para me poder ir trabalhar. Por um longo período eu trabalhei numa pizzaria e eu tinha que ficar pagando as pessoas para poder ficar com ela em período de noite. E as pessoas, ninguém gosta de ficar com criança dos outros, né? Então assim, ficava muito puxado. O pessoal ficava um mês, no outro mês já não queria mais mesmo pagando. O pessoal não queria mais, eu falava, pô, mas eu tô pagando, mas não é assim, né? Tem a questão do tempo da pessoa, tira muito tempo, né? Então foi muito... Agora eu vou fazer uma pergunta que não tem muito a ver aqui com o nosso tema, tá? Mas você acha que uma mãe solteira tem uma dificuldade maior de arrumar alguém? Tem. Porque, por mais eu ando sozinha. Quem olha pra mim fala, puxa, legal, bacana, sozinha. Só que se for se aprofundar na minha história, vai saber que eu tenho uma filha. E por trás da minha filha tem o pai dela. E uma história também. Tem uma história. Então, assim, a pessoa, ela para mergulhar, para ela querer saber mais sobre mim, vem não somente a minha bagagem, só eu, tem a bagagem da minha filha, né, da família dela. Da pensão, ele vai lá ver. Sim, tem esse relacionamento com ela, sim. Então é um relacionamento amigável, né? Sim, sim. E você, Letícia? Você acha que atrapalha tendo uma criança? Sim. Para um novo relacionamento? Sim, eu acredito que atrapalha, porque me vem 17 anos, não imaginam, né, que eu já tenho um filho. Isso! Tanto é que quando as pessoas, eu falo que eu tenho filho, as pessoas se assustam, já até me acostumei com a reação, né? É algo até muito, assim, engraçado agora, né? Mas atrapalha sim, acredito que sim. E daqui a alguns anos, os filhos de vocês serão adolescentes. Vocês querem que eles passem pelo mesmo, sejam pais precoces também ou não? Qual que vai ser o método que vocês pensam? Puxa, como que eu vou ensinar o meu filho para que ele não passe pelo mesmo? Já pararam para pensar nisso? Sim. O que você falaria para sua filha, Letícia? O meu filho? Perdão, para o seu filho. Isso. Para se cuidar, para focar nos estudos. Imagine se o seu filho com 14 anos aparecer lá, com 15 anos. Mas tá vendo esse menininho aqui? É meu. É. Ela que vai pagar a pensão. Você que vai ter que cuidar. É bem complicado. Eu até entendo, eu dou toda a razão da minha mãe de ter agido da forma que ela agiu, porque uma filha de 14 anos, como ela disse, ela era o pai e a mãe. Então eu não tinha uma estrutura financeira, estrutura de nada. E eu chegar lá e dizer que tô grávida. Então foi bem difícil. É complicadíssimo, né? Bem complicadíssimo. Eu vou colocar a história do Valdemir. Aliás, Valdemir com 2 filhos, a Catiane e o Maicon. Ela ficou grávida também aos 15 anos. Antes da gente colocar, Tainá, eu queria que você respondesse. O seu é filha, né? Filha. Então, 13 anos. Foi 13 anos que você começou? Com 13 ou 14 anos, sua filha diz assim, olha, tô grávida. A reação vai ser difícil. Para isso não acontecer, o que você falaria para ela? Eu vou passar o máximo da minha história vivida. O máximo, porque vou mostrar para ela que não é fácil. Então, pelo que eu tô vendo, tem que começar a falar de sexo com os filhos com 10 anos de idade? É isso mesmo? Sim.
Hoje em dia, sim. O negócio Porque tá... eu acredito, Márcio, que não é o falar do sexo em si. Eu acho que é falar justamente dos efeitos colaterais e até mesmo colocar para ele, olha, eu não vou te impedir, mas se você fizer, se proteja. Como se protege? Assim, assim, assim. Tem que ser realista. Porque quando fala de sexo, a gente pensa, vai aguçar nele, aí que ele vai querer saber. Mas assim, como você falou... Mas você falando assim, todo mundo vai... Não, peraí. Preste atenção às mães, volta um pouquinho, preste atenção. Diga à sua filha que o mais inteligente é que ela venha se guardar para o seu casamento. Porque você disse assim, ó, pode se proteger, não pode fazer sexo, imagina o que vai acontecer. Não, mas você se lembra que até você falou no começo do programa, né, que às vezes os pais fazem de tudo e eles é fazem. Verdade. Né? Então não é só a gravidez em si, é o ato sexual prematuro em si. Mas às vezes vem um filho e não dá para pagar Aí é um terrível. filho. Agora, melhor do que tudo é você conscientizar a importância da moça se guardar para o dia do seu casamento. Essa é a verdade. A moça se guardar e o rapaz também. Você não vai ser menos homem porque casou virgem. A mulher não vai ser menos mulher porque casou virgem. Essa é a realidade. Então, se trabalhar isso logo de cedo. Claro, tem gente que faz de tudo e não resolve, mas o fato de você fazer a sua parte não vai depois lhe dar um sentimento de culpa, que foi o que aconteceu com a dona Carla, né? Exatamente. Amanhã, se ela fizer alguma besteira, se ela fizer o que não deveria fazer, ou se ele fizer o que não deveria fazer, bom, foi escolha de cada um, mas a mãe ou o pai fez o que deveria ter feito. Acompanhe agora a história da Catiane, que engravidou aos 15 anos. A minha luta começou desde os 10 anos com ela. Daí eu já ia dançar, funk, essas coisas, né? Com 10 anos eu já gostava muito de festa, de dançar, né? E me atraía. Aí nessa de querer conhecer dança, querer conhecer mundo, eu acabei engravidando com 15 anos. Porque era assim, sabe? Eu estava muito a mão no fogo por ela. Mas não, tua filha está assim. Eu digo, não, a minha filha não é de jeito nenhum. Eu tenho certeza que minha filha não é assim. Sua filha é assim, eu tinha certeza, eu estava a mão no fogo. Quando vi essa notícia, então o que acontece? Eu fiquei sem chão. E aí conheci empresários e comecei a dançar, né? E para mim era bom, eu gostava muito. Sempre debatia muito por causa disso, porque ele queria que eu ficasse em casa. E eu falava, não, eu vou sair, eu vou dançar, hoje eu tenho um show, eu vou dançar. Mas aí, quando ele começou a deixar eu de lado e agir no silêncio, aí eu comecei a abrir o olho. Mas, na verdade, é porque ele, no silêncio, estava buscando por mim. Por eles ter que trabalhar e eu ficava em casa sozinha com meu irmão, e ele também era pequeno, a gente não dava muita atenção. Então, eu conhecia de tudo, não tinha quem me punisse quando eu era pequena. Aí, quando eu cresci, eu pensava, eles não me puniam quando eu era pequena, vivia trabalhando, e agora, quando eu crescer, vai me punir? Não. Eu achava que, para mim, eu estava certa. Como que o senhor tentava corrigi-la? Eu corrigia mostrando para ela o lado bom e o lado ruim. Mas o funk não dá certo. Isso é um monte de gente que não é assim, drogado, onde existe droga, onde existe muito carro, moto. E para tirar é difícil. No meu caso, eu tinha muito ódio. Desejar mal para os outros. E quem me olhasse torto, não ficava quieto. Porque eu tinha que tirar satisfação, porque estava me olhando torto. E na rua era uma coisa, em casa eu era outra. Porque na rua eu mostrava para meus amigos que eu era feliz, que eu mostrava uma coisa que eu não era. Mas quando eu chegava em casa, só Deus sabia, a tristeza, aquele vazio. E só me dava ódio. Eu tinha ódio do meu pai, tinha ódio da minha mãe. E aí do meu pai, se ele viesse bater de frente comigo. Por que você odiava seu pai? O que ele fez contra você? Meu pai nunca fez nada. Porque o jeito que ele querendo nos ajudar, eu interpretava mal. Mas a gente não aceita. Tem uma filha, na época eu estava gastando muito com ela. Eu queria que ela fosse modelo, entendeu? Eu saía do trabalho à noite, e de dia eu ia com ela até fazer os treinamentos com ela. Ela fazendo treinamento lá de passarela, tudo, e eu cochilando lá, muito cansado. Então eu fiquei muito revoltado, porque eu dando o melhor para ela, e ela aprontou uma muito forte. Não expulsei ela, não bati. A revolta foi naquela hora. Hoje, graças a Deus, ela mudou completamente. É difícil explicar o que foi, porque aos poucos eu comecei a sentir vontade de as amizades começaram a se afastar. Valeu a pena lutar? Não valeu a pena lutar. Foi grande a luta, foi difícil. Qual o conselho que o senhor dá para os pais aqui? O conselho que eu dou para os pais aqui é que não desista.
Por mais ruim que o seu filho seja, ou drogado, ou funk, seja o que for, mas não desista. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. E ele saía mais ou menos, eram umas 18 horas, me aparecia no outro dia. E eu ficava muito preocupada com ele. E agora, graças a Deus, ele está mais em casa. Hoje ele mesmo quis vir. Tudo vai mudar, né? Desde que eu comecei a participar, eu sinto que mudou, que ele está mudando. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Eu quero aproveitar e fazer um convite para você que tem qualquer tipo de vício. O vício do cigarro, da bebida, da cocaína, da maconha. Você tem um familiar viciado. Nós fazemos um trabalho forte às 18 horas, onde nós determinamos a cura de todos os viciados. A cura através do trabalho que nós realizamos. E eu não sei o tamanho do seu problema, não sei aonde você já buscou ajuda para vencer esse vício, mas os resultados têm sido grandes, sabe por quê? Quando a pessoa é viciada e ela está presa a esse vício, ela se sente amarrada, ela se sente fraca. Tem gente que ela tenta largar o vício, ela fica algum tempo sem usar e ela já começa a passar mal. É algo mais forte do que ela. E o que você vai buscar nessa palestra é essa força maior do que o vício para que você consiga ficar curado e liberto. Seja você a pessoa viciada ou tenha você um familiar viciado. Se quiser, escreva o nome dessa pessoa e você traz nesse domingo às 18 horas, aqui na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605, onde acontece também a palestra dos pais e filhos. Eu quero me despedir da nossa plateia aqui. Dona Carla, qual o conselho e a orientação que a senhora dá a essa mãe que tem uma filha que está grávida, uma filha que já teve uma criança e realmente está complicado? Que já teve a criança? Ou está grávida? Ah, tá. Aqui tem que ter paciência, já aconteceu, né? E ajudar e conversar para que não venha acontecer de novo. Tem que dar o apoio. Porque se não conversou da primeira vez, não conversar da segunda, vai acontecer de novo, não é verdade? Então, o certo é conversar mesmo. Muito bem. Letícia, o que você, uma menina sem juízo igual você foi, você diria a essa moça ou essa menina de 13, 14, 15 anos que está te assistindo e que está quase cedendo também? Que se cuide, que se preserve, foque nos seus estudos. Você se arrepende, não de ter a criança, que ela está aí, mas você se arrepende, se você pudesse voltar atrás, você faria isso? Não. De maneira nenhuma? De maneira nenhuma, faria totalmente diferente. Teria uma cabeça mais firme? Sim, com certeza. Como eu tenho hoje, que hoje a minha cabeça é outra. Eu amadureci antes do tempo, né? Eu tenho uma responsabilidade que não é minha. Então, se essa menina que assiste a gente está quase cedendo, que se preserve, que se cuide, que ela só tenha a acrescentar na vida dela mesma. E você, Tainá, o que você diz a elas que estão aí na sua faixa de idade, quando você começou essa situação toda? Que não ceda a pressão de amizade, de namorado também, sabe? Porque eu acho que assim, toda mulher pensa em se guardar, né? Pro dia do casamento. Eu creio que todas. Não tem uma que fale que não, sabe? Não vai se desvalorizar
se guardar ou não. E é uma forma também da pessoa mostrar se gosta mesmo dela ou não, né? Se a pessoa aguentar todo esse tempo. Quem ama sabe esperar, né? Sim, é uma forma também de saber se vai ser um bom companheiro futuramente. Porque se ceder logo de início, vai estar muito cômodo. Se você pudesse voltar no tempo, faria diferente? Faria diferente. Com certeza. Agora, Caroline, você teve já casada. E eu queria que você desse um toque a essa mulher recém-casada que pensa em ter filho. Atrapalha? Sim, muito. O correto seria esperar um pouco, se conhecer melhor, procurar conhecer melhor, né, o marido, dar um tempo, porque no início de casamento atrapalha muito, porque você não teve o tempo de conhecer aquela pessoa. Então, assim, chega um filho, você vai acabar se dedicando demais ao filho, vai deixar o seu esposo de lado e isso vai gerar muitos problemas. Então, é isso que eu oriento, sabe? Pela minha experiência, eu falo, espere um pouco, vai conhecer o seu esposo, vai passar um tempo, vai viajar, vai curtir o marido primeiro, depois pensar em ter filho. Eu quero agradecer a vinda de vocês aqui, da dona Carla, da Letícia, da Caroline, da Tainá. Agora já está o filho aí, tem que cuidar, não tem outro jeito, né? Bianca, quer acrescentar alguma coisa? Ana? E que pais não tenham medo de conversar com os seus filhos, porque onde há comunicação, as chances de erro são bem menores. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Concordo 100% com a Ana. A comunicação é a melhor saída, como a senhora está fazendo com a sua outra filha agora, na verdade. Muito bem. Se você, através do nosso programa aqui, você está aprendendo o que deve fazer, não adianta só aprender, tem que fazer. Para você ver o resultado, você tem que colocar em prática o que nós temos ensinado e orientado. Se quiser, então você tem uma chance de ouro, uma oportunidade única, de fato e de verdade, de ter uma família feliz, de se dar bem com seus filhos, os filhos com os pais, e é por isso que nós temos essa palestra, tá? Ela acontece na Celso Garcia, no número 605, Zona Leste de São Paulo. Eu quero colocar agora o filme, nós estamos anunciando a estreia dos 10 Mandamentos nos cinemas, e assim tem batido o recorde de bilheteria na pré-estreia, superando grandes filmes nacionais. Esse bebê foi enviado a mim pelos deuses. Eu não vou deixar que nada de mal lhe aconteça. A novela que parou o Brasil. Assim você me ofende, Moisés! Você me magoou, Moisés! Mais de 144 milhões de telespectadores. Nós somos mais fortes. O Deus de Moisés não vai nos vencer. Vou acabar com aquele verme. Moisés, chegou a hora de você libertar os filhos de Abraão. Agora, no cinema. Maldito Moisés, malditos hebreus! Mas não adianta, não vão ceder! 1,5 milhão de ingressos vendidos antecipados. Maldição! 1.000 salas reservadas. Recorde nacional em bilheteria. Um filme que já entrou para a história, que agora vai impactar a sua vida. O Brasil já está preparado para a maior estreia do cinema nacional. Vocês não podem perder, dia 28 de janeiro, estreia o filme Os 10 Mandamentos. Garanta já o seu ingresso de Os 10 Mandamentos, o filme. Estou ansiosíssimo para assistir no dia 28 de janeiro a estreia de Os 10 Mandamentos, o filme. Cenas inéditas, um final surpreendente, eu vou estar lá. Os 10 Mandamentos, o filme, eu não perco por nada. E eu já garanti o meu ingresso para assistir dia 28 de janeiro o filme Os 10 Mandamentos. Meus miseráveis. Como ousa? Vaza daqui e vai agora para a bilheteria mais próxima. A gente se vê nos cinemas. Dia 28 de janeiro. Não vai a lugar nenhum. Os 10 Mandamentos. O filme. Em todos os cinemas do Brasil. Classificação livre. Eu quero fazer um apelo para você que já adquiriu o ingresso do filme Os 10 Mandamentos, que você comprasse um ou mais para você doar àquelas pessoas que não têm condição de ter. O filme é a palavra de Deus sendo semeada nos cinemas. Tanto essa pessoa que você vai doar o ingresso, ela será agraciada pelo poder de Deus, como a recompensa também virá para você.
Nesse domingo, às 18 horas, a palestra dos pais e filhos. Eu aguardo por todos aqui no templo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.